bem-vindos a esse canal que é Só Amor. Bom, eu sou a Fê e hoje a gente vai falar sobre qual agência escolher pro intercâmbio de au pair. Eu vou falar sobre 3 agências que foram as que eu ouvi falar e as que eu fui. Uma delas eu não cheguei aí, mas né, eu sei que é bastante conhecida. Então essas 3 agências são bem conhecidas, são muito grandes, têm muitos anos no mercado. Então, assim, você vai ter referências boas, referências ruins. A primeira delas é a Cultural Care. Então, quando você for na sua cidade procurar sobre a Cultural Care, você vai procurar por esse nome e vai ser o mesmo nos Estados Unidos. Diferente da Appia, né, que é Au Pair in America e é a Experimento no Brasil. Então, elas, né, trabalham juntas, vamos dizer assim. E tem também a STB, gente. A STB eu não cheguei a ir lá. Cheguei a ligar até perguntar como que funcionava um pouco. E tirando essas 3, tem muitas outras agências. Isso vai muito de estado para estado, depende de onde você tá. Né? Se você é rapaz, menino, homem e quer também fazer o intercâmbio, tem algumas agências, é um pouco mais limitado, mas tem algumas agências que tem, né? Então tudo você tem que ver no seu estado, na sua cidade. E agora falando sobre a minha experiência de quando eu fui nas duas. A primeira agência que eu fui foi Experimento. Foi tipo assim, uns 2 anos antes de eu fechar mesmo o programa de au pair, porque eu queria ir só pra ver como que era, como funcionava. E como eu descobri essa agência? Assim como o au pair, né, através da internet, né, mesmo em vídeos de YouTube aqui, e eu tava procurando por um intercâmbio, e eu não, né, sabia que tinha um intercâmbio barato, eu cheguei até a olhar os requisitos na época, mas eu falei, ai gente, não tem nada que pede aqui, né, que é os requisitos básicos, inglês intermediário, horas com criança, eu achava que isso era impossível. Mas quanto mais eu fui consumindo coisas sobre o au pair, eu vi que não era tão impossível assim. Vendo esses vídeos de au pair, eu conheci a Laiane, que foi a minha professora de inglês durante muito tempo. Ela já tinha vindo para os Estados Unidos, ficado 1 ano como au pair, pela Experimento, né, que é Au Pair in America, aqui. Então, eu já tinha ela como referência, que já tinha vindo por essa Experimento, ela tinha me falado que é uma agência melhor, que é uma agência que eles têm uma maior preparação, tanto com as famílias quanto com as au pairs, né? Tanto que o processo deles é um pouco mais demorado. E essa aqui é a primeira vez que eu fui lá, eu não tive um bom atendimento, no sentido de que a menina que tava lá, primeira coisa, ela nunca tinha sido au pair, ela já tinha feito intercâmbio, mas nunca tinha sido au pair, tudo bem, né, não tem problema. Mas ela não sabia, gente, praticamente nada do que ela tava falando. Como eu já consumia, antes de ir, eu já consumia coisas do au pair, eu tava no grupão, né, que pra você que não sabe, existe um grupão fechado no Facebook, um não, 2, com mais de 25 mil meninas brasileiras, todas que já foram au pair, que vão ser au pair, que são au pair. Então, assim, tem muita dica, tem muita coisa lá dentro. E eu já participava desse grupo, então eu já sabia praticamente, assim, de tudo, né? Eu fui lá porque eu queria saber mais algumas informações realmente sobre a agência em si. E aí, quando eu cheguei, essa menina começou a falar coisas que eu fiquei tipo, gente, isso não tá certo. Mas aí, ouvindo ela. E aí, a gota d'água foi na hora que ela falou comigo assim, pois é, se você for pra lá, você não pode sair de jeito nenhum do país. Você vai ter que ficar lá, né, se você ficar de 1 a 2 anos, porque pra quem não sabe, a gente pode ficar o primeiro ano, a gente tem um visto de 1 ano aqui, e a gente pode estender esse visto pra mais 1 ano. O que acontece é que você fica o primeiro ano, e esse primeiro ano você pode sair do país, pode viajar, você pode voltar tranquilamente. No segundo ano, por não ser mais um visto e sim uma extensão, você pode continuar no país legalmente, mas você não pode sair dele. E aí ela falou comigo, então, se você for pra lá, você não vai poder sair. Mesmo se você ficar 1 ano, 2, não vai poder sair. Não tem como ir pra outro país. Mas eu falei, gente, mas eu tô no grupão au pair do Facebook e tem menina que tá agora na Grécia lá, ó, tirando altas fotos maravilhosas. Como assim? Se acontecer alguma coisa no Brasil, eu não posso ir lá, nem no primeiro ano, então tem que ficar presa no país 2 anos se eu ficar lá. E ela falou assim, E, gente, vocês têm que ver o quanto que ela tava, assim, segura do que ela tava falando. E eu sabia que era errado. O problema é o seguinte, eu fico pensando se eu fosse uma menina que, tipo assim, ouvi falar do au pair ontem e fui lá hoje. Quanta informação errada que eu não ia ouvir.
né? Então, só começando aí, vocês podem reparar que as agências, assim, gente, segura na mão de Deus e vai. E aí eu liguei pra lá e falei, olha, a menina falou isso comigo e tá extremamente errado. Uma outra menina que me atendeu, não é que tá errado, é que, sabe, inventou uma desculpa e assim, tava errado. Tava completamente errado. Eu falei, pois é, porque isso é um tipo de informação muito importante. Em nenhum momento pediu desculpa, só falou que, ai, pois é, tipo, acontece, né? E então eu fiquei meio assim de fechar com eles. E passou. E aí depois eu fui conhecer a Cultural Care. E aí quando eu cheguei na Cultural Care, gente, era uma moça. E aí ela era ex-au pair, né? E aí eu falei assim, nossa, que legal. Ela me mostrou um slide, sabe? Uma coisa... Nossa, era super longe da minha casa, onde era o prédio da Cultural Care, lá em Minas, né? Só que eu percebi que o processo deles é um processo bem mais rápido, assim. Enquanto na Apia, né, na Experimento, você tem que ficar mais ou menos uns 4 meses, no mínimo, ali pra fazer o seu processo. A Cultural Care, se você tem já todos os requisitos, é muito rápido. É assim, eles já te mandam as coisas, é uma coisa muito... Só que o meu inglês ainda não tava bom, eu não tava me sentindo segura, né, pra fazer ainda o teste de inglês, porque você tem que ter o inglês intermediário, então você tem que provar isso. E aí ela já começou a me mandar coisas e começou a me mandar slide no mesmo dia, assim, os papéis, sabe, do application que você tem que fazer, uma loucura. E uma outra coisa também foi que eu sempre quis, né, gente, crianças mais velhas. Elas vão pra escola, porque é o mesmo salário e você vai trabalhar menos, então por que não, né? Muitas das au pairs querem crianças mais velhas justamente por esses mesmos requisitos que eu queria, né? Como ela sabe disso, ela virou pra mim e falou, pois é, então, tem até umas famílias mesmo que tem adolescentes, sabe? Mas eles estão procurando alguém pra olhar os filhos deles porque eles estão se envolvendo com drogas. Ela basicamente quis dizer que todos os adolescentes do programa, das famílias que estavam na Cultural Care, eram adolescentes que mexiam com drogas e eles estavam procurando um au pair pra olhar eles. Gente, isso tudo só porque as agências acho que ganham mais e preferem, obviamente, que a au pair seja qualificada para cuidar de bebê. Porque a maioria das famílias, mesmo tendo crianças mais velhas, elas vão ter um bebê e uma criança menor. Simplesmente pra, tipo assim, eu desisti da ideia de querer adolescente, sabe? Depois dessa coisa, eu olhei pra STB e falei, gente, eu nem vou lá. Eu nem vou perder meu tempo. Então, a conclusão desse vídeo, gente, depois dessas duas histórias que eu te contei, é a seguinte. Não existe agência boa. Simplesmente isso. Você tem que segurar na mão de Deus. E eu escolhi a Experimento, a Apia, né, que é Au Pair in America. Então, mesmo depois daquilo que aconteceu, 2 anos depois, eu voltei lá. E era a mesma menina que tava lá. E acabei fechando com eles no final de 2019, né? Na época eu paguei 700 e poucos reais. Esse primeiro valor que você dá pra agência, né? Então, e aí eles já te passam todas as informações em relação ao seu application, né? Como se fosse um site de saúde, trabalho, educação. E você tem que fazer um vídeo para as famílias em inglês. Ela tava mais barata em Minas Gerais. Eu não ia precisar pegar um ônibus ou um avião para ir para São Paulo para pegar o meu voo internacional lá. Eles pagariam para mim essa passagem já incluída no valor que eu ia pagar para eles, né? A minha amiga veio com eles e foi tudo tranquilo. Diferente da Cultural Care, tava mais caro, o processo era mais rápido e eu percebi que como a Apia era um pouco mais devagar, então eu já podia fazer no application, treinando meu inglês, eu ia precisar desembolsar mais dinheiro para ir para São Paulo, né, e para pegar o voo lá. Você só vai saber se a agência é boa quando você precisar deles, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, principalmente. Para você que não sabe, quando você chega nos Estados Unidos, você tem uma LCC, que é uma mulher, né, uma pessoa que cuida das au pairs da região. Então, assim, vai depender muito da sua LCC. Tem LCC muito legal, muita gente boa, que ajuda a au pair em vários problemas com as famílias. E tem LCC que nem assim, não tá nem aí para as au pairs.
Então, vai muito mais da pessoa que vai estar na sua região do que da agência. Então, se eu tenho uma dica para dar, é a seguinte: escolhe a agência que seja mais em conta para você e que seja mais viável para você em todos os sentidos. Porque sobre feeling, sobre me tratou bem ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu já vi muita menina reclamando da Cultural Care, já vi muita menina reclamando da Experimento e meninas que tiveram rematch, que precisaram de um apoio, um suporte das agências e muitas das vezes não tiveram esse suporte. Então é basicamente isso, gente. Tem que colocar isso nas mãos de Deus e esperar que uma pessoa boa esteja na sua região, que seja CLCC, ou que você, né, com certeza não precise da ajuda deles para nada. Porque se você precisar, se for algo mais sério, se for remédio, se for coisas loucas que muitas famílias fazem, e acontece muito, para você que não sabe, o rematch é quando você não quer mais ficar com a família, você quer ir para outra família. Quando coisas como essa acontecem, não tem agência que é melhor, não tem agência que cuida mais. São LCCs que são melhores do que as outras, que são mais humanas do que as outras e que vão ver o seu caso como deve ser visto, né? Como uma pessoa, como uma pessoa que veio viver o sonho e que infelizmente não tá conforme essa pessoa imaginou que seria. Coisas a se levarem em consideração. As duas agências que eu fui são agências muito antigas no processo de au pair. Você não vai, né, ter o seu dinheiro perdido, mas em relação a ajudar a au pair quando ela precisa, aí são outros 500 e aí entra outras coisas mais. Cada um vai ter a sua experiência, né? Eu, por exemplo, não tenho nada para reclamar da Experimento da Apiaco, porque como eu disse, graças a Deus eu nunca precisei, né? Mas se eu precisasse ou se eu precisar algum dia, eu ainda não sei como seria. Então, eu não posso chegar aqui e defender uma agência só porque eu vim com ela, né? A gente tem que estar claro e ciente disso, que quando você tá aqui é você e Deus, sabe? Deus por você e, é claro, as pessoas, né, que ele coloca na nossa vida pra de alguma forma nos ajudar e nos auxiliar. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim, coloca nos comentários aí se você já decidiu qual agência que você vai ou se você já tinha ouvido falar sobre essas agências. Muito obrigada por você assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!